E agora nós vamos conversar com o superintendente da SMTT de Aracaju, Renato Teles. Obrigado pela sua presença, boa tarde. O senhor esteve aqui naquela época da chuva, a gente focou especificamente na chuva, mas eu fiz o convite para retornar justamente para falar sobre mobilidade urbana. A gente tem recebido muito, principalmente com relação à frota de ônibus. Eu sei que a Prefeitura de Aracaju entregou recentemente 30 novos ônibus, mas eu não sei se esses ônibus eles têm atingido toda a nossa capital, porque a gente tem recebido, inclusive temos enviado para a própria SMTT, ônibus quebrados, ônibus velhos, naquela chuva, as pessoas de guarda-chuva dentro do ônibus, aí as pessoas empurrando os ônibus. Como é que está a situação hoje da frota de ônibus que circula nas ruas da capital sergipana e Grande Aracaju? Bom, obrigado pela oportunidade, é bom estar aqui de volta. É a função do órgão, a exemplo da outra secretaria, de prestar esclarecimentos. No que diz respeito à frota de ônibus, teve de fato esses 30 novos ônibus, mas também é verdade, é bom que se diga, os 30 novos ônibus não conseguem atender um sistema todo que tem aí cerca de 500 ônibus rodando todos os dias, não só pela Aracaju, mas pela região metropolitana. Estamos fazendo visitas às empresas de ônibus para fazer uma fiscalização em todas as garagens. E por que nas garagens de ônibus? A intenção é não atrapalhar a operação, o dia a dia. Não podemos parar a operação para fazer uma vistoria e o trabalhador ficar sem o ônibus para se locomover, enfim, quem precisar do transporte público. Então estamos indo às madrugadas, 2, 3 horas da manhã, antes do início da operação, porque aí se a gente identifica algum problema no ônibus, tem tempo para a empresa, ou se for uma correção simples, providenciar... Vidro, trocar o vidro. Alguma coisa mais simples, uma limpeza, eventualmente, resolver, ou então, se não é tão simples, providenciar a troca do ônibus para que ele vá para a rua com condição de operar. Em paralelo, também fazemos fiscalizações nos terminais e ao longo do dia. É uma fiscalização que eu penso não ser tão efetiva, porque acaba causando um problema na operação. Nós retiramos o ônibus da linha, vai para a garagem e um outro é substituído. Vou aqui me negar. Acaba comprometendo ali 30 minutos, 1 hora a operação. Não é o ideal, por isso que estamos indo até as garagens. A população, você disse bem aqui, encaminha aqui para a TV demandas, encaminha também demandas lá para a SMTT e eu agradeço. Vejo com naturalidade essa cobrança, essa sinalização da população e ajuda no nosso trabalho de fiscalização e de pedido de providências. O órgão não cruza os braços nesse sentido e tem sentido a reciprocidade das empresas em melhorar o transporte. O senhor tem dito que tem sentido a reciprocidade das empresas, mas vocês têm dado algum prazo, porque tem sido rotineiro. Não em todas as empresas. Temos quantas empresas que rodam aqui? Hoje 3. 3 empresas. 3 grupos. 3 grupos, né, que se dividem em nomenclaturas diferentes, mas 3 grupos. Não são em todos os grupos, mas a maior parte a gente tem recebido essas demandas. Inclusive, a gente soltar algumas agora para que a gente possa acompanhar e o telespectador, na chuva daquela semana. A gente recebeu pelo menos 2 ônibus, a gente encaminhou para a própria SMTT, que pediu para retirar o ônibus. Agora, essas empresas têm veículos para substituir? Tem as empresas, têm os veículos que a gente chama que ficam nas garagens para eventuais trocas e elas precisam efetuar essas manutenções. Veja, agora nos dias de chuva, em especial lá no Esse ônibus sem banco, agora que a gente está postando, quando o senhor fala, pode falar, a gente está mostrando algumas demandas. Você veja, mesmo em ônibus novos, por exemplo, agora em Santa Lúcia, com as chuvas que a gente colocou lá, ônibus circulando, ajudando a população a atravessar ali as áreas com mais águas sem cobrar passagem, lá estava um ônibus novo, 0. Nesse percurso, o ônibus rasgou a lataria. Ônibus 0 quilômetro. Então, esse é o mesmo ônibus 0 quilômetro, precisa de uma manutenção. Foi para a empresa, vai ser feita a manutenção. Então, manutenção, mesmo nos ônibus 0 quilômetro, elas são necessárias e fundamentais. A postura do órgão é perceber, se antecipar e pedir, mais do que pedir, exigir as providências das empresas que estão tomando. Não vou aqui também tentar enganar ninguém, não é o caso. Problemas existem. Agora a questão é como é que o órgão se posiciona frente a isso? Cruza os braços? As empresas são diferentes? Não, o órgão não cruza os braços, determina para as empresas tomar providência e as empresas estão tomando providência. Nos ônibus novos, como foi o caso, veja, um serviço gratuito, acabou danificando o ônibus. Os ônibus que circularam lá, por exemplo, tem um rolamento na roda que basicamente funciona com graxa por conta da água e ele transitava na água, entrou muita água, então são ônibus, por exemplo, que teve uma manutenção pesada, os ônibus novos ou não tão os novos que circularam lá sem cobrar a tarifa, então a manutenção ela é necessária e precisa ser feita. Para a gente mudar de assunto rapidamente, só para terminar a questão dos ônibus, recebemos 30 ônibus novos.
O valor da passagem é R$ 4,00, é um valor alto a de considerar. Salvador também temos esse valor. Teremos novos ônibus em Aracaju ainda este ano? Esse ano acho difícil, embora tenha um compromisso das empresas de buscar alternativas, buscar linhas de crédito. O órgão cobra isso das empresas, tem essa demanda da população e a função do órgão, do sistema, é atender a população. Se o sistema não está funcionando Esses bem... anos aí as pessoas tiveram que empurrar porque ele quebrou. Todo dia a gente recebe isso daí, todo dia. Infelizmente, a gente não tem condições de focar só na SMTT, mas a gente passou isso daí para a SMTT, para a assessoria, que imediatamente entrou em contato com a empresa e retornou para a gente. Então, o senhor acredita que este ano talvez não tenhamos mais ônibus novos? É possível, mas assumir um compromisso que vai ter, eu acho difícil. Certo. As empresas buscam, elas precisam de linha de financiamento, né? Precisam de recursos federais, às vezes, para poder conseguir fazer o acréscimo na frota. E elas estão buscando porque é uma exigência, uma cobrança constante da SMTT em cima das empresas. Superintendente, por que a nossa passagem é tão cara assim? Se a gente se compara com Salvador. Salvador é uma região metropolitana enorme e Aracaju é bem menor. Por que assim, equiparado esse valor de passagem? Veja, os valores podem ser comparados, mas uma cidade comparada com a outra, não é possível essa comparação, porque a forma de cálculo da tarifa envolve, por exemplo, a quilometragem das linhas de ônibus. Então, nenhuma cidade tem a mesma quilometragem com a linha com uma outra cidade. Então, isso mesmo cidade pequena como Aracaju. Sim, porque aqui, por exemplo, tem X linhas com X ônibus operando que totalizam X quilômetros rodar todo dia. Perfeito. Nenhuma cidade... me atrevo a dizer que nenhuma cidade vai bater esse mesmo número com a outra. Então, esse é só um indicador, por exemplo, que faz o cálculo da tarifa ser diferente para cidade. Acaba coincidindo no valor, mas tem vários elementos que compõem o custo da passagem que acaba fazendo que cada cidade tenha a sua característica própria. Pontos de ônibus, a gente também tem recebido, seja com avarias ou enferrujados. A gente tem um vídeo agora de um telespectador que mandou, inclusive ontem, a gente, por acaso, o senhor vinha para cá, ele gravou para a gente a situação de um dos pontos. Mas assim, são vários, ou locais que não têm ponto de ônibus, ou os pontos de ônibus ficaram velhos, ou estão enferrujados ou caíram. Vamos ver esse daí. Estamos filmando um ponto do ônibus que está, veja as condições do banco do ponto do ônibus aqui na Atalaia, que é uma cidade modelo, né? A cidade abençoada. Olha como é que tá, olha. Olha a bagaceira de ferrugem, olha. Ninguém pode sentar no banco, tá vendo aí? E aqui é na Atalaia, perto do terminal, um ponto até bom de reformar, que é um ponto todo de ferro, olha. Tá vendo aí, olha? Todo enferrujado, ninguém senta. Se sentar é um perigo. Pegar doença. Olha o ferrugem. Tem esse aqui que eu estou filmando, não sei os outros. Superintendente, pode voltar para mim. Você tem projeto para os pontos de ônibus aqui da capital? Temos, faz parte do projeto de mobilidade, substituir aí pelo menos 150 abrigos de ônibus. Este ano ainda? Olha, a programação de substituição tem a ver com os corredores, que a ideia é colocar os novos abrigos de ônibus à medida que a obra dos corredores sejam avançadas. O que eu posso dizer com esses abrigos, como é recurso federal, precisa de uma aprovação da Caixa. Os projetos já estão na Caixa, ainda não tivemos nenhuma devolutiva, nenhuma exigência da Caixa de algum ajuste, mas já estão na Caixa. A Caixa autorizando a gente, o passo seguinte é fazer o quê? A licitação e aí por diante começar a contratação e instalação desses abrigos aí pela cidade. Muito bem. O pessoal do taxista também entrou em contato com a gente com relação aos aplicativos. Como a SMTT tem lidado hoje com a questão dos táxis, que é uma concessão pública da Prefeitura de Aracaju, e os aplicativos? Veja, por hora temos uma legislação aí federal contemplando essa questão dos aplicativos e a gente procura fazer uma fiscalização vamos dizer assim, nos motoristas que se utilizam desses aplicativos para poder trabalhar. Hoje, por exemplo, ele não pode fazer uma corrida se ele não for chamado. Então, a fiscalização da SMTT nesse sentido. Se a gente percebe, por exemplo, um motorista que usa um aplicativo fazendo, como a gente chama lá, chamando um passageiro, isso é uma irregularidade, a SMTT tem atuado no sentido da coibir esse tipo de prática do motorista. Ele sendo chamado e mandado, o trabalho dele é legalizado, ele pode fazer. Em paralelo, já estamos estudando outras capitais aí que fizeram legislações próprias, para ter também aqui uma legislação para Aracaju, para colocar aí em prática para todas aí as empresas, não só a empresa de aplicativo A, não vou entrar no mérito aqui, mas a empresa de aplicativo A ou B, mas enfim, todos os motoristas que atuam nessa modalidade de transporte através de aplicativo, seguir essa regulamentação municipal. É nisso que estamos pensando agora,
Estive agora, mês passado, num Fórum Nacional de Secretários, onde foi apresentado várias experiências em diversas cidades, experiências positivas, experiências negativas. E esse balão de ensaio, essa somatória de coisas positivas, quero trazer aqui para Aracaju, no momento oportuno, discutir aqui internamente, levar para aprovação na Câmara e colocar isso em vigor aqui na cidade. Vamos falar ainda agora sobre semáforos. Eu sei que a SMTT vai lançar agora, no segundo semestre, os novos semáforos inteligentes, é isso que eles são chamados. Sim. Mas os antigos, vou falar dos antigos, porque a gente tem recebido vídeos não só de semáforos, mas também desses ferros de sinalização que estão enferrujados, alguns a ponto de cair, algumas sinalizações. Assim, esse mesmo fica ali naquela região dos Jardins. Tem uma parte aberta, infelizmente não deu para colocar. Como é que está o acompanhamento? Eu sei que vão ter os novos, mas os velhos, tem tido manutenção? Tem manutenção, a manutenção ela é constante, é uma preocupação. Junto agora com a instalação dos novos semáforos, estamos fazendo um pente fino em todos os semáforos existentes. Eu entendo, recebo também na SMTT algumas demandas, algumas reclamações que causam um certo conflito, causam um certo incômodo essa questão da obra. Causou mais porque tinha uma obra física de cortar a via, passar a tubulação, fazer lá caixa para poder colocar essa base, para poder colocar esse poste. Já passamos por essa etapa, estamos agora na etapa de colocação dos postes, começar a configuração, a parte inteligente que está no controlador, que são caixas grandes que ficam no chão, propriamente dito. Então, a inteligência que está no semáforo está no controlador. Estou na parte agora de fazer a instalação das controladoras e fazer essa configuração. E é uma preocupação essa questão. Tivemos agora recentemente ventos muito fortes aqui na cidade, acho que no estado como um todo, mas em especial aqui na cidade. Então, a preocupação nossa é também cuidado não só com a parte do semáforo, como as placas indicativas. Então, a gente tem feito um pente fino nesse sentido para minimizar impactos que possam ocorrer alguma fatalidade. Superintendente, para a gente poder encerrar a nossa entrevista, já agradeço muito. Existem, a nossa frota aqui no estado, na capital, tem ônibus de mais de 15 anos, o senhor confirma isso? Cerca, talvez não, mas em torno disso. Em torno disso, né? Qual é o prazo para a circulação de ônibus aqui em Aracaju? Tem alguma normativa da SMTT? Veja, o prazo é o mínimo possível. Se eu vou dizer para você que eu quero 5 anos, que eu quero 10 anos, que eu quero 15 anos, não quero. Eu quero um ano o mais intervalo de tempo mais curto possível para oferecer, de fato, um transporte de mais qualidade. Insisto, é uma demanda da SMTT para as empresas para resolver essa questão e precisamos resolver. O transporte público só funciona se atender bem a população, na questão de horário, na questão da qualidade, na questão dos abrigos de ônibus. Um abrigo de ônibus, eu digo internamente na SMTT, eu não quero um abrigo de ônibus com conforto. Eu quero que o abrigo de ônibus proteja minimamente do sol e da chuva, que a pessoa não precisa esperar no abrigo de ônibus. Então, um abrigo confortável para quê? Se ela fica lá 2, 3 minutos. É esse transporte público que a gente quer, não só para Aracaju, mas pela região metropolitana, eficiente. Que ela tenha lá um abrigo, mas que ela consiga se locomover com tranquilidade e segurança. O pessoal está falando que os ônibus novos são novos, eles agradecem, mas assim, que não tem acomodação para idosos e gestantes. Eu acho que devem ser cadeiras específicas para eles e ar-condicionado. Há possibilidades, a gente sabe que a gente vive numa região muito quente. Aracaju no verão aqui, impossível. Graças a Deus, esse período de inverno foi mais tranquilo, mas a possibilidade de termos ônibus com ar-condicionado, como já existe em algumas capitais, em algumas localidades, que a legislação obriga os ônibus a terem ar-condicionado? Veja, hoje não temos essa obrigatoriedade, mas já estamos pensando isso, já nos protocolos de intenção, estamos fazendo junto aqui com a região metropolitana de Aracaju, de pensar normas, regras, para poder fazer essa atualização da frota. E por que não essa questão do ar-condicionado? Veja, eu dei o exemplo da questão da quilometragem, mas Aracaju também tem a questão da intermunicipal. Então, a passagem aqui, por exemplo, envolve 4 municípios. Se você quiser pegar um ônibus agora em qualquer ponto da cidade, pagar uma passagem... Como anda o consórcio, essa questão do consórcio? E rodar o dia todo, você roda o dia todo pela cidade pagando uma única passagem. É uma particularidade diferente de outros centros urbanos. O consórcio, a questão da licitação do transporte público. Hoje, os prefeitos deram uma demanda para as SMTTs e as respectivas procuradorias jurídicas para que a gente se entenda no protocolo de intenções, que é o passo número 1 para a instituição do consórcio, e aí para você conseguir dar passos largos. Estamos no fim
de elaboração dos documentos, para poder entregar os prefeitos e aí sim instalar o consórcio e poder começar a desenhar a licitação do transporte público. A gente espera que seja mais rápido possível, que isso é antigo, viu, superintendente? Isso é uma promessa do prefeito Edivaldo Nogueira. Da outra gestão. E que nós vamos aqui, ele me cobra, não vou dizer diariamente, mas no mínimo semanalmente o andamento dessas questões e ele quer fazer essa licitação e nós vamos entregar esse projeto para ele. Quantos ônibus precisam ter cadeiras, aquela máquina para cadeirantes? Toda a frota ou tem que ter todos os ônibus? Sim, deveria ter toda a frota. Então, essa vai ser uma exigência também da SMTT. Sim. Por enquanto, nem todos os ônibus têm. Quase todos os ônibus. Quase todos. Sim. Certeza disso? Sim. Muito bem. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde por responder as perguntas dos telespectadores e a gente vai acompanhar. Ok, é uma oportunidade. Agradeço a oportunidade e é sempre bom estar aqui com você. Muito bem.